estão seus estudos aí pro Enem desse ano, hein? Vou mostrar pra vocês agora o que pode cair em história no Enem 2022 pra você se organizar e mandar bem na prova. Mas antes, já deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos conteúdos, hein? Ah, senhoras e senhores, sou o Dimas, professor de História, primeiro vida louca da história de Glória, como diria Mano Brown e os Racionais, professor de História aqui do estúdio. E eu vou apresentar para vocês o que pode cair em História no Enem 2022. Assuntos que precisam estar na ponta da língua, hein? Aqui levamos em consideração, senhoras e senhores, o quê? As últimas 5 edições do Enem, ou seja, de 2017 até a última edição, a de 2021. Aí vocês vão me perguntar, mas Dimas, cai mais História do Brasil? Cai mais História geral? Então, senhoras e senhores, a questão é a seguinte, equilibrado, tá? Tem edição que cai um pouco mais Brasil, tem edição que cai um pouco mais geral, então, equilibrado, 50-50, digamos assim, certo? Mas surge uma questão, talvez vocês estejam curiosos, de História do Brasil, o que cai mais, hein? O que eu devo focar nos meus estudos? Bom, senhoras e senhores, destaque para os seguintes temas. Brasil Colônia. Atentem para os primórdios da colonização portuguesa aqui em terras tupiniquins, inclusive com o extrativismo do pau-brasil, economia açucareira, economia mineradora e, atenção, tema recorrente no Enem. Em praticamente todas as edições, aliás, em todas as edições do Enem nós tivemos isso. O quê? Aqui, aliás, um tema que perpassa não só o Brasil Colônia, mas também o Brasil Império. Eu estou me referindo à escravidão, senhoras e senhores. Então, muito cuidado com esse tema, a escravidão, tá? As características da escravidão, a resistência dos escravizados a essa condição, a luta pela liberdade, ok? Outra questão que deve ser, deve ficar aí no radar de vocês, hein? O quê? Por exemplo, ainda no período colonial nós temos revoltas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e, atenção, senhoras e senhores, Independência do Brasil. E por que eu peço a atenção de vocês? Porque este ano estamos lembrando os 200 anos da independência ao norte, da independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro, às margens plácidas do Riacho Ipiranga. Muito cuidado, tá? Este é um tema, né, que está bem cotado para ser cobrado por causa do bicentenário de nossa independência, certo? Outro assunto que merece a nossa atenção, senhoras e senhores, qual é? Era Vargas. Mas o que pode ser cobrado sobre Era Vargas de 30 a 45, senhoras e senhores, no Enem? Atentem para as leis trabalhistas, atentem também para a Constituição de 1934, em que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Atentem também para o processo de industrialização, para as características do governo populista de Vargas, para a fase autoritária chamada Estado Novo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, certo? Outro tema de história do Brasil que costuma cair, República Liberal, também conhecida como República Populista, entre os anos de 1946 e 1964. E o que pode cair sobre este período de nossa história republicana? Ora, senhoras e senhores, atentem para o segundo governo Vargas. Governo, inclusive, senhoras e senhores, marcado pela fundação da Petrobras, por uma grave crise política e com um desfecho trágico, o suicídio de Vargas, que sai da vida para entrar para a história em 1954. Temos também o governo de Juscelino Kubitschek, tá? 50 anos de progresso em 5 anos de governo. O Plano Nacional Desenvolvimentista, a construção de Brasília, mas também o aumento da dívida externa. O governo Jânio Quadros e também o governo João Goulart. Outro período que devemos ficar atentos, o Segundo Reinado. Segundo Reinado, senhoras e senhores, que é o período que por mais tempo alguém governou este país. Dom Pedro II, do
golpe da maioridade em 1840 até a proclamação da República em 1889. Devemos atentar mais uma vez para a escravidão, neste período, para o movimento abolicionista, para a expansão cafeira, certo? E outro tema de história do Brasil, República das Oligarquias, República Oligárquica. Mas o que cai sobre a República Oligárquica, senhoras e senhores, de 1894 até 1930? Atentem para o coronelismo, voto de cabresto, política dos governadores, café com leite também. Revoltas, movimentos sociais desse período, como a revolta da vacina, revolta da chibata, Canudos, ok? O cangaço, bem como também o movimento modernista. Cuidado, Semana de Arte Moderna de 22. Esse ano estamos comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, fiquem atentos a esse tema, hein? Senhoras e senhores, mas e de história geral? De história geral, poderíamos aqui destacar o quê? Atentem para a expansão marítima, as grandes navegações, os fatores que possibilitaram a expansão ultramarina, as suas consequências, o pioneirismo português. Temos também Grécia e Roma, antiguidade clássica. Mas, Dimas, o que costuma cair sobre Grécia e Roma antigas? Ah, senhoras e senhores, no caso de Grécia, atentem para a democracia. Caramba! Democracia ateniense, comparando inclusive com a nossa democracia atual, contemporânea. No caso de Roma, atentem para a República Romana, Júlio César. Temos também a crise da República, o Império com Octávios Augustos, a perseguição aos cristãos, bem como também a crise e colapso do Império Romano, certo? Temos também de história geral o Iluminismo, com suas características, liberalismo, igualdade perante a lei, ou seja, a igualdade jurídica. Temos também o despotismo esclarecido, liberalismo tanto político quanto econômico. Atentem também para os pensadores. Não se esqueçam que o iluminismo vai influenciar uma série de outros eventos da história, como, por exemplo, temos as ideias iluministas influenciando a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, da América Espanhola, a própria Revolução Francesa também é influenciada. Aliás, falando em Revolução Francesa, esse é outro tema que cai com frequência. Estudem os fatores da Revolução Francesa, as fases da Revolução Francesa, os ideais revolucionários franceses do liberté, égalité e fraternité, certo? E, senhoras e senhores, não se esqueçam também que um assunto que o Enem costuma cobrar de história contemporânea é a Guerra Fria, a ordem mundial bipolar. Atentem para as características desse período, Socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra o capitalismo nos Estados Unidos da América. Temos a corrida espacial deste período, a chegada do homem à Lua, lembra? É no contexto da Guerra Fria, senhoras e senhores. E, para fechar os temas de história geral, temos também o quê? Os temas de Idade Média, com destaque para a Baixa Idade Média com Igreja. O Enem adora cobrar igreja, inclusive cruzadas. E temos também o renascimento comercial e urbano, com o surgimento da burguesia, com as feiras medievais, as trocas monetárias, certo? Senhoras e senhores, vocês gostaram desse conteúdo? Comenta aqui e diz o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado que logo tem mais dicas como essa para vocês, hein? Então fiquem ligados e até a próxima! Estude